E aí galera, beleza? Tudo bem? Bem-vindos à oficina de produção de flipbook. Vocês aí receberam um caderninho desses aqui, tá? Grampeado, já bonitinho, show. Pronto pra gente poder dar umas riscadas, beleza? E aí, nesse caderninho, que é o nosso flipbook, a gente vai ter umas considerações, vai falar umas paradinhas aqui daqui a pouco quando a gente for pra produção, mas queria só adiantar um pouquinho pra gente entender como é que a gente faz isso, né? Quando a gente for produzir o nosso flipbook, é importante lembrar, gente, que isso aqui a gente está fazendo um exercício, tá? É uma técnica para a gente entender como é que funciona o processo, tá? Porque flipbooks mais profissionais, a gente vai ter um papel mais duro, né? A gente vai ter às vezes uma estrutura de madeira no fundo para conseguir fazer, né, a flipagem, né, que é a virada da folha com mais orgânica. Mas aqui é pra gente sacar, né, e ter aquela experiência e ter aquele primeiro flipbook e saber que a gente pode fazer em casa. A gente entregou ele pronto para vocês, mas vocês podem ver que ele é uma coisa muito fácil de fazer. Você em casa, com papel, tesoura e um grampeador, você consegue fazer, beleza? Aí você vai pegar, vai cortar e tal, vai grampear e show. Temos aí um flipbook para poder fazer vários exercícios. Podem fazer quantos vocês quiserem, beleza? E flipbook significa justamente isso, do inglês, né? Flip é virar e book é livro. Então, livro de virar. Por que livro de virar? A gente vai pegar, né, a nossa folha e vai virar e a história vai aparecer, né? Essas aqui foram as duas animações que eu fiz ali no exemplo, tá? A gente vai vendo passo a passo ali. Coloquei um ângulo mais pedagógico também e também fiz no final uma montagenzinha em forma de stop motion para conseguir ver quadro a quadro como é que foi feita. Dei duas opções de produções para vocês, para um lado e para o outro. Vou fazer as considerações lá do que eu acho que é cada técnica, como é que é a minha opinião, de como é que funcionam essas técnicas, o que eu acho melhor e tal, beleza? E aí a gente vai colocar em prática também e exercitar nesse papel. E para quem não tem o papel, para quem está vendo de uma outra situação aí, que não recebeu o kit, não vai ficar de fora, tá, gente? Eles também estão incluídos. Se vocês quiserem fazer o exercício de produzir o seu próprio flipbook, já está aí dada, né, a sugestão. Esse quadradinho aqui, ele é um papel A4 dobrado 8 vezes, tá? Pegou o papel, dobrou, até ele ficar desse tamanhozinho aqui, tá? Aí vocês podem dobrar, cortar na tesoura mesmo. Com 24 folhinhas, você já consegue fazer uma animação legal. Cada folha de A4, ela vai dar 1, 2, 3, 4, 5, vai dar 8. Vai dar 8 folhinhas pequenininhas. Então, com 3 folhas de A4, você consegue fazer um flipbook, beleza? Não é difícil, é tranquilo, beleza? Então, quem quiser, depois eu vou fazer um vídeo aqui só ensinando a fazer flipbook. E uma outra opção também que eu vou estar oferecendo para vocês nesse vídeo é a gente fazer usando o programa, né, o aplicativo Flipabook. Vou entrar com ele rapidinho aqui só para a gente ver como é que ele funciona e depois a gente volta aqui. Vamos lá. Bom, gente, esse aí é o programa, né? Aqui você tem os projetos, como qualquer um do outro. Esses aqui são os projetos que já vêm de exemplo, né? Tem os quadros, né? Quadro a quadro, sempre o quadro posterior você vê o quadro anterior, né? Conseguindo desenhar em cima. Você dá play para ver a animação. É muito intuitivo, né? É desenhando e fazer, né? Bem tranquilinho de entender. Aí, esse aqui é o que eu fiz para mostrar para vocês. Eu fiz uma animação em cima dela. Também de boa de fazer, né? Eu desenhei quadro a quadro, e tem que ser feito aí. Bom, esse é o programa. Não vou me adentrar muito nele. A proposta é a gente fazer no físico lá, tá? Isso aqui é para quem quiser acompanhar outra atividade de algum aplicativo. Esse é o aplicativo que vai acompanhar aquela atividade lá, tá bom? Então vamos voltar agora. E aí galera, beleza? Todo mundo aí, bem-vindo aqui a essa etapa aqui da oficina. Bom, esse daqui é o nosso flipbook, certo?
basicamente um monte de folhas, né? Grampeadas, né? Então, assim, a gente vai fazer um experimentozinho bem rapidinho nele, tá? O ideal dele são folhas mais rígidas, né? E que tenham a angulação perfeita, mas isso aí a gente consegue fazer só em gráfica, né? Aqui a gente fez de uma forma artesanal, mas a gente vai conseguir dar um resultado legal também. Tem várias formas de fazer flipbook, né? Você pode fazer com as folhas soltas, com o furado aqui do lado, uma basezinha de madeira, aí você vai encaixando as folhas, né? Mas como a gente quis fazer para todo mundo e que todo mundo tivesse acesso aí de uma forma fácil, então essa aqui é a forma mais rápida e tranquila de fazer. Você pode fazer em casa até com tesoura, se você quiser. Você pega uma folha A4, corta, né, com tesoura, vai somando as folhas, depois vem com o grampeador e grampeia e você vai ter um flipbook, né? Eu acho legal sempre dar uma passadinha de fita crepe, né, do lado que você grampeou para dar um acabamento em cima também do grampo, né? Às vezes você grampeou e ficou uma pontinha também para não machucar, beleza? E para dar uma cara de canto de caderno também, né? Então tá aqui o nosso flipbook. Esse aqui eu acabei fazendo vertical, mas você pode fazer horizontal, grampeando desse lado, eu acho até melhor. Quem recebeu o kit vai estar olhando aí, vai estar grampeado desse lado, tá? Esse aqui foi o primeiro que eu fiz, mas eu vou conseguir desenvolver aqui e passar para vocês também sem problema, beleza? Então, para a gente produzir esse tipo de animação, é importante a gente estabelecer algumas coisas com o flipbook primeiro, beleza? Primeiro ponto é, de onde é que vai partir a minha história? De qualquer forma é legal, né, a gente desenhar aqui o título, né, da nossa história. Você vai pegar lá a sua frente de caderno, depois você vai fazer aqui o título bonitinho e tal, fazer uma capa para ele, né? E aí você pode fazer a animação de duas maneiras, né? A primeira maneira você vai pegar aqui, né, a animação ela pode ser sempre no mesmo sentido, né? Se você fez a animação, ela começou aqui com um chãozinho assim, ela vai ser sempre no mesmo sentido, ok? Isso é essencial. Mas você pode, por exemplo, feito aqui, você pode fazer desse jeito, né, nesse sentido, aonde a história sempre vai acontecer nessa parte aqui da folha. A gente vai passar assim, ó, abrindo o padrão normal de um livro, né? A história ela sempre vai ter que estar do mesmo lado, tá, gente? Você desenha desse lado, vai ser até o final das folhas, sempre do mesmo lado, tá? E aí na hora que você for fazer o flip, a história vai passar desse lado aqui. Então desse lado aqui não vai ter nada. Vai ter assim o fundo do desenho desse lado. Por que o fundo do desenho? Porque mesmo se você fizer em lápis e tudo, você sempre vai vazar um pouco da imagem. Por isso que a gente não usa o verso, só se for impresso, né? Aí se for impresso você vai ter duas histórias na mesma. Mas aqui como a gente está fazendo à mão, é melhor fazer de um lado só. Então você pode construir a história para esse lado, né? Que é o sentido da leitura normal, leitura ocidental, né? Mas eu particularmente gosto de fazer ao contrário. Eu gosto de começar aqui do final e fazer assim, ó. Beleza? Então eu vou fazer desse jeito. Eu vou fazer assim, ó, com a história desse jeito. Então vai ser uma sequência assim, ó. Beleza? Não se preocupe em fazer uma história com muitos quadros, tá? Eu acho que 24 quadros já dá pra gente fazer um exercício bom disso aí. Até porque 24 desenhos já é uma quantidade bem boa de desenho pra fazer, né? Esse aqui que eu fiz é com mais folhas, tá? Que eu vou exercitar. Alguns aí foram sorteados com mais folhas também, mas a maior parte foi com 24 folhas e é o suficiente, tá? Quando vocês forem fazer o de vocês, atentem-se primeiro a isso aí. Onde é que vai ser a minha frente, né? Eu marquei o lado assim, já sugerindo qual que seria a frente, né? Então, fazer a minha capinha e decidir como é que vai ser a rotação do flip, tá? Se vai ser para um lado ou se vai ser para o outro. Isso altera totalmente a história, tá? E aí, quando você for fazer também, gente, tem um outro detalhe importante. Quando você for desenhar, digamos que você vai desenhar desse lado aqui, né?
você sempre desenhar, por exemplo, digamos, vou desenhar aqui a cena e vou passar para a próxima cena aqui. Você pode até fazer a primeira parte, né, que você vai fazer com lápis, com a folha em cima da outra. Mas quando você for pintar, fazer outras coisas, nunca deixe a outra folha embaixo. Por quê? A folha de baixo vai ser contaminada pela folha de cima. Na hora que você passar o desenho, você provavelmente ou vai marcar com força ou vai marcar com tinta da caneta, né, do marcador. E o contrário é a mesma coisa, só que a contaminação vai ser diferente. Você vai fazer esse aqui, aí o próximo, na hora que for fazer aqui, vai contaminar o de baixo. Então, você tem duas formas de resolver isso na hora que você for fazer. Primeira é, toda vez que for desenhar, deixa sempre assim. Desenha com uma folha só, aqui, virada. Passa para a próxima folha. Aí você vai fazendo assim. Vai jogando para lá. Se for nesse sentido. Se for no sentido oposto, é mais fácil. Aqui. Aplica a folha. O próprio peso do papel já vai ajudar. E sempre deixando aqui atrás livre, né? Para poder sujar. No caso, você vai ter que botar uma sobre a outra primeiro para você tirar o caminhozinho de onde foi a anterior, né? E aí depois você vai virar. Ou, se você não quiser ter essa maneira de ficar virando a folha, pega uma outra folha e coloca sempre entre uma e outra na hora que você for fazer a parte de cor, a parte de fazer mais pressão no traço, né? Sempre use uma folha para proteger entre uma folha e outra. Pode ser uma dessas folhas que a gente entregou para vocês, pode ser um panfleto, eu sugiro que vocês peguem um panfleto, porque ele é um papelzinho mais grossinho e tal. Ou pode ser qualquer folha mesmo, uma folha de rascunho, papel, de pão, o que for. Desde que não tenha gordura no papel, tá, gente? Aí vocês vão colocar sempre entre uma folha e outra para não sujar a folha de baixo, beleza? Então, essas dicas de pré-produção aqui do nosso modelo de flipbook, né? Que é um dos modelos que a gente vai ter, né? Para trabalhar, mas não é o modelo que a gente tem aqui, mas não é um dos modelos que existem, tá? Tem várias outras formas, como eu já disse. Agora, sobre os nossos materiais de trabalho, vocês receberam aí umas canetinhas, certo? As canetinhas que vocês receberam foram essas. E um lápis. Não é exatamente do mesmo aqui, mas é a mesma proposta. Então, isso aqui é o suficiente para a gente poder executar a nossa atividade, certo? Um lapisinho com borracha, básico. 3 cores para a gente poder usar à vontade na nossa história, beleza? Como é que vocês vão construir a história de vocês da forma que vocês preferirem, tá? Eu vou apresentar umas possibilidades, mas vocês podem construir do jeito que vocês quiserem, tá bom? Com isso aqui é o suficiente para a gente fazer uma história de um flipbook. O flipbook, ele é uma forma artesanal, né? Da animação de quadro a quadro, que é uma animação profissional. A animação quadro a quadro, normalmente não é feita em caderninhos assim. Isso aqui é que a gente chama de brinquedo ótico, né? O que a gente faz na animação? A gente faz as folhas separadas. A gente pega as imagens e vai fazendo as folhas com uma luz por baixo, né? Que eu vou ensinar isso aqui em um outro vídeo mais pra frente, pra gente trabalhar com o que a gente chama de mesa de luz. Que a gente tem um resultado muito melhor da transparência de uma imagem para outra. Aqui, como a gente não vai ter a mesa de luz para trabalhar, a gente sugeriu a utilização das canetinhas. Por quê? Quando você passa uma canetinha, ela fica bem intensa na folha de baixo, então você consegue ver pela folha de cima, mesmo que não tenha uma luz por baixo. Por isso que a gente vai usar as canetinhas, certo? Mas a gente vai fazer sempre o passo de lápis e depois canetinha. A não ser que vocês fiquem muito à vontade e consigam ir direto para a canetinha, tranquilo. Eu vou começar com o lápis, mas depois eu vou dar sequência só na canetinha, que eu já estou acostumado a fazer. Mas eu sugiro que quem tiver um pouco mais de insegurança, tá? Vai com o lápis até o final, beleza? Então, vamos iniciar aqui a nossa história. A gente tem algumas formas de fazer
essas histórias, né? Ela pode ser uma história mais complexa, mais simples, né? Eu vou sugerir a vocês que seja uma história simples, tá? Eu vou fazer aqui uns esboços de umas possíveis histórias antes da gente voltar aqui pro nosso caderno, tá? Então vou botar aqui ele de lado só um pouquinho para fazer umas sugestões de proposta de história. Ah, gente, esqueci de um negócio importante, tá? É legal que para melhor passagem da sua história, do seu flip, as folhas têm que estar o mais retinhas possíveis, né? Isso aqui a gente consegue com uma máquina de corte numa gráfica, né? Como a gente fez artesanal aqui, pode ser que alguns caderninhos que vocês receberam não tenham ficado tão retinhos assim. O meu mesmo não ficou, por exemplo. Eu fiz na máquina aqui, né, com cortador de guilhotina, mas mesmo assim algumas pontinhas ficaram diferentes. Então o que eu fiz? Eu vim aqui, peguei as pontinhas que sobraram com uma tesoura mesmo, aí eu olhei aqui qual pedaço que estava sobrando, fui lá nele e fui cortando de tesoura mesmo, tá? Então vocês têm a tesoura aí, se tiverem ficado alguma pontinha muito grande pra cá, folha mesmo sobrando, aí vocês vêm e dão uma cortadinha, tá? Ideal que vocês consigam botar ele em pé, né? E vocês sintam que a folha tá toda em pé, beleza? Que não tá muito caída nem pro lado nem pro outro, né? Então, beleza, só isso aqui. Voltando aqui pro nosso esboço. Então vamos lá. Tem umas possibilidades de história que a gente pode fazer, né? Mais simples, a gente pode fazer uma história de um quadrado que começa de um lado. Isso aqui é como se fosse a próxima folha, tá? E aí ele vai rodando. Até chegar do outro lado da folha. A gente pode começar a história, né? Tipo, na primeira folha lá atrás. A gente vai desenhar esse quadrado aqui. Aí próxima folha, quadrado aqui. Aí próxima folha, quadrado aqui. A gente vai fazer ele. Pode fazer depois ele voltando aqui um pouquinho mais para cima, um pouquinho menor, como se estivesse em perspectiva. Até dar as 24 folhas, né? Ou quantas folhas vocês quiserem. Possibilidade de animação bem simples, vai dar um efeito bem legal, tá? Pode ser uma bolinha. Essa bolinha ela pode pular, né? Então a cada folha ela vai estar num ponto de altura diferente, certo? Então se você, uma folha que você fez, a bolinha vai estar aqui. Na outra folha, ela vai estar um pouco mais para cima. Depois um pouco mais para cima e por aí vai. O resultado disso aqui, se eu colocasse tudo sobreposto uma folha em cima da outra, a do quadrado seria mais ou menos isso. A gente faz inclusive esse modelo aqui às vezes de sobreposição para ver se a animação está fluindo legal. Quando a gente vai trabalhar com animação de computador mesmo, né? Ou que seja desenhada depois. A gente sobrepõe todas elas para ver se o intervalo entre uma e outra está próximo. Porque quanto mais próximo, mais fluida é a nossa animação. Então esse resultado aqui ele ficaria assim, se fosse numa folha só. Né? Tá vendo aqui, ó? Deitado, inclinado, por aí vai. E a bolinha seria mais ou menos isso, né? Então, cada estágio desse aqui seria uma folha. Entendeu? Então temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ó. Com 15 folhas eu consigo fazer essa animação aqui. Beleza? Então, vamos lá. A gente também pode fazer umas mais complexas, né? Aí vai de cada um. Digamos, vocês podem fazer um torsozinho, uma cabeça.
um olho. Que aí ele vai olhar para um lado, olha para o outro, olha para cima. E aí depois olha para você. Vou fechar o olho. E vai dar ali. É uma história, né? Então aqui, digamos, como isso aqui eu consigo fazer essa história com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Às vezes é legal que isso aqui passando vai ser muito rápido. Então a gente tenta aumentar a quantidade, ó, 8. Então aqui eu sei que 8 é bem pouco. Então se a gente conseguir pelo menos triplicar isso, então 8, 16, 24. Aí, perfeito. Se eu pego e adiciono, né, uma imagem entre cada um desse aqui, eu tenho, né, vou ter 16. Se eu adicionar duas, Rodolfo, como assim duas? Então, por exemplo, do olho, ao invés dele pular direto pra cá, eu faço ele mexer um pouquinho menos, até eu ter esse fluxo de animação. Por exemplo, essa da língua, por exemplo, pode ser 3 repetidas da mesma imagem, com uma certa diferençazinha de uma para outra, para deixar bem claro essa etapa da animação, para ficar visível, né? Para realmente estar dando a língua para mim mesmo, se quiser. Então, é uma possibilidade também, tá? Então, eu vou fazer uma sequência de animações aqui, vou dar um espaço branco de uma para outra e ver o que a gente consegue, quantas animações que a gente consegue fazer nesse caderno aqui de exemplo. Eu vou tentar fazer essas 3 que eu esbocei aqui para vocês, tá bom? Então vamos ver se a gente consegue preencher aqui. Acho que vai dar sim, porque uma deu 15, a outra deu 16, isso aqui vai dar 24. Vou tentar fazer com uma média de 20 quadros cada uma para a gente conseguir ter um resultado, né? Um fluxozinho legal de animação. Beleza? Então, vamos lá. Então tá, aqui vamos começar com a nossa bolinha. Então eu vou fazer inverso, tá, gente? Vou fazer de lá pra cá, que eu acho melhor. Não vou botar olho nessa bolinha, porque é um elemento a mais, vai ser só uma bolinha mesmo. Só vou na hora do preenchimento aqui, vou dar uma sombrazinha nela aqui, só para dar um efeito 3D. Agora, por exemplo, essa é uma animação, ó, eu consigo até ver aqui, ó, ela não tem tantos detalhes, né? Então dá pra gente fazer até aqui, ó, direto no lápis. Mas, né, se eu fosse meter a canetinha, vamos fazer. Vou fazer aqui um pouco, depois eu volto na canetinha, pra vocês verem qual é que é a diferença. Então, fiz o primeiro, fiz o segundo. Terceiro. Não sei se estou conseguindo ver a imagem de trás, mas aqui eu estou conseguindo ver direitinho. Estão vendo aqui, ó? Essa imagem está lá atrás. Eu não estou forçando o lápis, tá, gente? É o mesmo lápis que vocês vão receber aí. Ele é um lápis mais mole, então é só você passar várias vezes ele, que ele vai escurecendo sem forçar a folha e sem afundar a folha na folha de trás, tá bom, gente? Então, vamos nos atentar aí. É isso aí que eu vou fazer. E é legal também a gente tentar mexer um pouco na imagem, na forma da imagem. Então, você está vendo? Ela está bem redondinha aqui. À medida que ela vai subindo, eu estou achatando ela, né? Para dar o efeito de pulo mesmo, né? Como se fosse uma bolinha pulando. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aqui até agora, né? O ponto máximo dela vai ser esse daqui.
No ponto máximo de pulo, normalmente a estrutura tem a forma de quando estava no chão, então ela volta a ficar redonda. E para meio que um pouquinho no ar, né? Então posso colocar como se fosse meio reto aqui, isso aqui, né? De uma para outra. Como se ela tivesse suspendido no tempo, né? E agora ela começa a cair de novo. Para cair, como se eu estivesse se jogando para frente. Então eu vou fazer agora a torção, né? O achatamento na outra direção. A sombra continua do lado direito. Aqui. Direita. Começou a chegar na beirada do papel, né? Vou continuar desenhando ela, até ela sair do papel. Viradinho. E aí eu vou fazer um efeitozinho aqui. Como se eu tivesse... Quantas folhas fizeram aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18. Ó, falei 15. Então, 17, 18. Na verdade foi exatamente 15, né? As duas últimas que foi esses efeitos aqui que eu tinha colocado de extra, né? Então, com esse daqui a gente já tem, né? Um materialzinho de animação. Aí. Legal, né, gente? Aí tem... Aí agora é um exercício físico, né? Que é o controle, né? Você conseguir passar o flipbook. Quanto mais dura a folha, mais fácil é de fazer isso, tá? Isso aqui é um pouquinho mais difícil porque ela é mais mole. Mas dá pra pegar, ó. Legal. Agora, a gente tem uma base aqui dessa bolinha pulando, certo? Vamos agora dar uma cor nela. Eu quero que essa bolinha seja azul e preta. Então vamos lá. De novo. Agora a gente volta. Por exemplo, se você já tivesse com dificuldade de enxergar o lápis na hora que você passou a primeira vez, você já poderia começar a tracejar ele, tá? Em cima do anterior, tá? Mas como que eu tava conseguindo ver o lápis, eu mantive só o lápis até o final. Que aí a gente vai fazendo também uma forma, é a forma com que a gente trabalha na animação. A gente faz uma etapa de cada vez. Então, esse aqui é o esboço, né? Com esse esboço aqui agora, a gente pode incrementá-lo, certo? Como que a gente vai incrementar? Vamos colocar agora cor. Então vamos lá. Canetinha preta. Papel atrás. Sombra dele. Mas o contexto ficou intenso demais, né? Eu vou preencher ela toda de azul, não, deixar uns brilhozinhos azul aqui. Senão vai ficar com pouco contraste. Vou dar esse efeitozinho aqui. Mas à medida que a bolinha vai se movendo, gente, ela sempre vai distanciando do chão. A sombra, você vai se manter sempre na mesma linha, tá? Esses pontos brancos é como se fosse a luz batendo nela, né? Vai que o azul com o preto não deu tanto contraste assim, talvez um verde com preto, teria dado. Aí aqui você pode ficar tranquilo, já em só colorir, sem ficar se preocupando com o movimento. Porque o movimento já tá resolvido, né?
Que é assim que a gente também faz, né? A gente não se preocupa com todas as etapas de uma vez só. Porque quando a gente se preocupa com tudo de uma vez só, a gente acaba não fazendo tudo, né? Aí, galera, finalizado aí, ó. Isso aí, galera. Então, isso aqui foi a animaçãozinha que a gente fez, né? Mostrei ali na mão primeiro como é que a gente faz e tal. Aí depois fiz um stop motionzinho só para ficar mais pedagógico, como é que foi o passo a passo. É um exercício, né? Pra gente ter consciência de como é que a gente produz esse tipo de animação, né? Então é legal começar com bem simples assim, bem barato. Depois a gente vai evoluindo, né? Coloca um papel mais duro e tal. Esse aqui é uma outra que eu fiz também, para mostrar como é que é ao contrário, né? Aqui, ó, aquele outro jeito, né? Ó. A outra que eu falei que ia fazer. Enfim, também. Parou, não foi. Esse daqui tem uma diferenciação quando a gente faz de frente para trás. Esse é importante que você faça o que eu falei para não fazer no outro. Porque quando você vai desenhar aqui, a folha de trás, você não tem acesso mais ao desenho da frente. Então, nesse caso aqui, você pode dar uma pressionadazinha na folha para marcar um pouco a folha de trás. Mas tem que controlar essa pressão, tá? Para não marcar as outras folhas também. Então, você vai fazer um pouquinho mais forte o traço de pressão, né? Então, daí que você vê que ficou um traço leve de cor, né? De tom, mas eu dei uma pressãozinha nele para conseguir fazer a sequência, né? E aí depois você pode colorir também e tal. Não vou colorir esse aqui, e também não fiz o vídeo desse para não ficar muito longo, tá? Então é isso aí. Isso aqui são as duas possibilidades de técnicas, tá? Vocês podem fazer inclusive essa mesma história, sugiro. Pode fazer o rostinho também. Pode fazer o rostinho nessa outra técnica de trás para frente. Eu acho melhor fazer essa aqui, tá? Eu acho que ela é mais fácil de você entender o processo. Fiz a outra como exemplo. A outra inclusive também funciona de trás para frente, né? Funciona dos dois lados. Ah, ficou uma folha em branco aqui, ó. Deve ter passado duas de uma vez. Beleza? Então tá isso. Vai dar pra vocês fazerem só uma das duas aqui, porque o de vocês, uma parte de vocês tem menos folhas. Então escolhe um aí, tá? Capricha legal nele, faz bem bonito. E a gente vai trocando essa ideia aí no processo, quem tiver com dificuldade. Na nossa live que a gente vai fazer na conferência, beleza? De preferência, se vocês forem levar dúvidas para a conferência, levem o desenho só no lápis, tá, gente? Não leva o desenho já na caneta não, porque se vocês levarem na caneta, a gente não vai ter como resolver. Então levem no lápis, tá? Não levem na caneta não, porque se fizer na caneta, a gente não vai ter como resolver possíveis erros, tá bom? Então é isso. Essa é a nossa possibilidade, né, de oficina aqui. A construção de narrativa e tal. É bem bacana fazer esse exercício, eu acho bem legal, eu gosto bastante. Quando a gente consegue fazer ele com bastante tempo, a gente consegue fazer com bem mais detalhes mesmo, né? Eu tive vários processos pedagógicos para fazer aqui no BEM, então não dá para focar tanto na produção artística, né? Mas vocês que vão só fazer a produção artística,
pode fazer, pode ficar bastante tempo em cada desenho, não tem problema, tá? São só 24 desenhos, né? Esse daqui deu 22 desenhos, deu bem pouquinho também. Então, com o bloquinho que vocês têm aí, vocês vão conseguir fazer uma parada bem legal. Então, essa aqui são duas opções, tem aquela do quadradinho também, mas eu não fiz, né? Deixei isso aqui, mas se quiser fazer a do quadradinho pode também. Mas é isso, fazer uma bolinha pulando, um rostinho mexendo, pode ser só a carinha do emoji, ou vocês podem criar, ficar à vontade para criar a de vocês, tá bom? Então é isso aí, vamos para a despedida aqui da nossa oficina. E aí galera, beleza? Voltamos aqui para a finalização do nosso vídeo, da nossa oficina de Flipbook, beleza? Tá tudo fiz agora depois da animação. Bom, esse aqui é o nosso Flipbook, o de vocês, né? O nosso aqui que a gente realizou durante essa oficina, nosso vídeo aqui. E aí agora fica o convite para você produzir o seu, beleza? Os materiais, para quem já está no kit, estão aí. Quem não tiver os materiais, pode fazer no aplicativo que eu sugeri lá no início, tá? Dá para fazer também legal, Flipbook, pelo telefone, dá um resultado bem legal também. Às vezes quem está mais acostumado com mexer no telefone fica até mais fácil, mas é legal a gente fazer esse processo para a gente entender ali na carne do negócio, na origem, né? De como é que funciona esse tipo de animação, tá bom? Então, esse aí é o nosso Flipbook. Façam aí a história de vocês. Aguardo vocês aí pra gente bater aquele papo legal. Quem teve alguma dúvida, estou à disposição aí no WhatsApp, aqui pelas redes, tá ok? E aí, fazendo essa arte massa, maneira aqui, pra gente abrir as possibilidades para todo um horizonte de animação, de entender como é que funciona passo a passo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês, beleza galera? E é isso aí, estamos à disposição, estamos aí, segue a sessão, segue a animação, a gente segue rabiscando e tamo junto, valeu? Oficina de Flipbook aqui é na Casa de Rabisco, no Cine Rabisco.